Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite para todos em casa. Muito boa noite, Lúcia. Boa noite, mais uma Luís. vez. Este é o especial Informação de quinta-feira, dia 2 de junho. Como é habitual, a informação está aqui na SBT e também no Facebook. Ontem, como toda a gente sabe, foi um dia de muita chuva e trovoada. Hoje também alguma chuva aqui nos Estados Atlânticos. E pode contar que hoje, na linha aberta, ainda vamos ter um advogado. Médio Grova Júnior vai estar connosco hoje em linha aberta e também respondendo a perguntas genéricas que os telespectadores tenham. Portanto, é um prazer muito grande estar connosco e vamos agora às notícias. Pelo menos 4 pessoas foram mortas num novo tiroteio ocorrido nos Estados Unidos. Um homem armado com uma espingarda e uma pistola invadiu o Hospital St. Francis em Tulsa, no estado de Oklahoma, e abriu fogo. Após alvejar mortalmente 4 pessoas e ferir várias, o homem terá cometido suicídio. Os motivos do ataque não são ainda conhecidos. A violência com armas de fogo nos Estados Unidos não dá tréguas. Na noite de ontem, quarta-feira, dia 1º de junho, 4 pessoas foram assassinadas a tiros no final do dia por um homem que abriu fogo no segundo andar de um hospital na cidade de Tulsa, no estado americano de Oklahoma. Segundo informações da polícia, o atirador suicidou-se em seguida. A polícia chegou ao centro médico apenas 3 minutos após receberem uma ligação, uma chamada sobre o ataque. Vídeos feitos por testemunhas mostram a chegada dos socorristas ao complexo do hospital St. Francis e também um agente da polícia a retirar uma arma, uma espingarda semiautomática do seu automóvel. Segundo o vice-chefe da polícia de Tulsa, Eric Douglas, os agentes ouviram tiros no prédio do hospital assim que chegaram. Revistaram todo o centro médico e deslocaram-se para o segundo andar do edifício, onde tiveram contato direto com as vítimas e o suspeito. No local, a polícia encontrou uma espingarda e um revólver que foram usados pelo atirador para assassinar as 4 pessoas. A polícia informou hoje que o suspeito pretendia matar o médico a qualquer custo e qualquer um que entrasse em seu caminho. O chefe da polícia de Tulsa, Wendell Franklin, disse que eles encontraram uma carta escrita pelo suspeito com a intenção de matar o Dr. Phillips e qualquer um que estivesse em seu caminho. Ele culpou o Dr. Phillips pela dor contínua que ele vinha sentindo após a cirurgia nas costas feita no dia 19 de maio. Amadeu Maia, de Newark, direto para os estúdios. Pois, o Amadeu Maia com os pormenores do tiroteio que ontem teve lugar, como toda a gente sabe, em Oklahoma. Mas temos mais uma notícia Temos triste. mais um hoje. E isto é muito desagradável, não é? Quando há tiroteios que são frequentes. É muito mau, é muito mau. Voltamos àquela conversa pendente, as armas que existem, não é? Claro. Mas é importante referir que há muito poucas horas, veja bem, isto eram 2h30 da tarde, várias pessoas foram alvejadas durante um funeral de um homem de 37 anos, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Este incidente ocorreu no cemitério de Graceland pelas 4h26 da tarde de hoje, durante o funeral de Lucas King Sr., segundo reporta a NBC. De acordo com a polícia, 5 pessoas ficaram gravemente feridas, mas a gravidade dos ferimentos, ainda que a polícia não o tenha dito e a identidade das pessoas não foram reveladas, portanto desconhecendo-se o seu estado de saúde neste momento nos hospitais. Houve, de facto, imagens registradas no local que mostravam uma enorme desordem, enquanto um caixão branco permanece no cemitério à espera de ser sepultado. A polícia vedou o espaço enquanto analisa o sucedido. Portanto, isto num cemitério é tétrico, quer dizer,
Bastante. Algo E mais que nós- tétrico, temos um caixão branco, tem um significado Pois. especial. Pois, isso é de facto uma realidade. Portanto, são situações que não gostamos, evidentemente, de reproduzir para os telespectadores, mas é a verdade aquilo que se passa na América de hoje. John Hinckley Jr., o homem que tentou assassinar o presidente Ronald Reagan em 1981, deverá ser libertado incondicionalmente da supervisão psiquiátrica ordenada pelo Tribunal no dia 15 de junho. A decisão acontece depois da equipa médica e dos promotores federais garantirem ao juiz que o homem de 67 anos não representa qualquer perigo. John Hinckley Jr., o homem que disparou e feriu o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e outras 3 pessoas numa tentativa de assassinato em 1981, foi libertado de forma incondicional esta quarta-feira por um juiz federal depois de 41 anos. Durante a audiência em Washington, o juiz distrital dos Estados Unidos, Paul Friedman, suspendeu as restrições de viagens e o uso da internet contra o Hinckley, que morava sozinho em Virgínia. A ordem de libertação de Friedman entrará em vigor a 15 de junho. Durante uma audiência em setembro, o juiz disse que iria conceder a liberdade incondicional e referiu que os problemas de saúde mental estavam em remissão e que ele não representava qualquer perigo. O juiz revelou ainda que Hinckley, que completou 67 anos no domingo, não apresentou sintomas de doença mental ativa, nenhum comportamento violento e nenhum interesse em armas desde 1983. Em 2016, o homem de 67 anos foi libertado de um hospital psiquiátrico onde foi tratado por depressão e psicose e autorizado a mudar-se para um condomínio fechado em Williamsburg para cuidar da sua mãe idosa, que viria a falecer em agosto de 2021. Desde que deixou o hospital, Hinckley cumpriu as condições ordenadas pelo tribunal e permaneceu mentalmente estável e assintomático. Recorde-se que a 30 de março de 1981, Hinckley disparou sobre Reagan numa tentativa de assassinato do lado de fora do Washington Hilton Hotel. John Hinckley foi considerado inocente por motivo de insanidade perante o juiz em 1982. New Jersey registrou ontem 2.602 testes positivos confirmados para Covid-19 e 25 mortes. O governador Phil Murphy diz que os 9 casos de infecção parecem estar a estabilizar. Os casos de Covid têm vindo a diminuir em New Jersey, ainda que a taxa de positividade continue elevada. As hospitalizações aumentaram para 910 pacientes na noite de terça-feira, o maior desde 23 de fevereiro. O pico da pandemia em abril de 2020 foi de 8.270, um número bastante mais elevado do que o registado ontem. Segundo o governador Phil Murphy, a maioria das pessoas no hospital são casos isolados de Covid na relação direta com outras patologias. A média de 7 dias do estado para casos confirmados foi de 3.223 na quarta-feira, uma queda de 18%. Entre os 910 pacientes hospitalizados com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, 117 estavam em terapia intensiva e 48 em ventiladores. Houve pelo menos 102 pessoas que tiveram alta no período de 24 horas que terminou na terça-feira. Também há a indicação de que a Covid-19 hoje causou o maior número de vítimas desde fevereiro, 49 vítimas mortais em Portugal. É o número mais elevado desde o mês de fevereiro. Hoje é o segundo dia do mês de junho, o mês das comemorações de Portugal, um pouco por todas as comunidades portuguesas. Este fim de semana temos no sábado o içar da bandeira em Newark e a parada do Dia de Portugal no domingo em Elizabeth. E no próximo fim de semana a parada do Dia de Portugal em Newark. Outras comunidades celebram também o Dia de Portugal nas próximas semanas. Ontem foi dia do içar da bandeira na cidade de Union, uma comunidade vibrante e sólida, onde esteve o nosso colega Ricky Durães. Momento histórico na cidade de Union, com a cerimónia do içar da bandeira portuguesa na Câmara Municipal, numa cidade onde pela primeira vez o mayor e o vice-mayor são luso-americanos. Isso é a coisa mais interessante, que ser um português que nasceu aqui, luso-americano, não é? E a Suzette também, os dois chegar à posição de onde estamos. E para estarmos aqui juntos hoje, ou depois de acabar esta crise do Covid, e ter o pessoal que temos aqui hoje, e até com a chuva que estamos aqui, e é um orgulho estar aqui. E com a minha mãe, que anda aqui atrás de mim, com 90 anos,
É um prazer estarmos aqui todos juntos, aqui com a nossa pátria, com o nosso povo e com a nossa bandeira. Organizado pela PACA, o Clube Português da cidade, o evento contou também com a presença de vários dignitários que enalteceram essa realidade. Sim, vai ser o início de uma maratona de mais de uma dezena de eventos relacionados com o Dia de Portugal, quase 20 eventos aqui nesta área, e isso é um motivo de alegria, porque é sinal que a vida está a voltar ao normal e que a comunidade portuguesa continua a celebrar o seu Dia Nacional com esta força. Aqui em Union, em particular, temos pela primeira vez um mayor e um deputy mayor de origem portuguesa. É uma pequena comunidade, um pequeno município, mas é simbólico e é de notar que temos os dois principais figuras desta comunidade são de luso-descendentes. E é sempre com alegria que participamos nestas manifestações de Portugalidade. Ao mais alto nível esteve também representado o Condado de Union, que referiu a importância de manter viva as nossas tradições. Sabemos que a comunidade portuguesa dentro do Condado de Union inteiro há bastante portuguesas e, como falei antes, a comunidade portuguesa sempre está envolvida nas políticas, no governo, quando é negócios, e mostramos a nossa força quando chegamos aqui a içar de bandeiras portuguesas aqui em Union Township. Amanhã é o condado, sexta-feira vai ser em Elizabeth, e é uma maneira de nós mostrar que estamos unidos, que estamos cá todos juntos. A diversidade é ponto de honra e contribui para a excelência do mosaico cultural da cidade. Esse fator foi também referenciado. É o que faz a nossa cidade, o nosso township, o que é que temos multidão de diferentes culturas aqui. Eu chamo isto, usamos uma palavra em inglês, um salad bowl, que é pedaços de salada, fruta ou o que for, cada um tem o seu pedaço, mas cada um dá um sabor que juntos cria essa salada que nós temos aqui em Union, que é muito importante. A cerimónia de celebração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas continua este final de semana na sede de um clube, onde a juventude é também presença assídua. Temos que aprender a lidar com as pessoas e, os tempos mudam. O que é que vai acontecer este final de semana? Vamos ter a nossa Dia de Portugal, vai ser sexta-feira e sábado. São das 7 à meia-noite e depois no sábado do meio-dia à meia-noite. E onde as mulheres também há muito marcam positivamente a vida do clube e da cidade. É verdade, a nossa comunidade cada vez está a crescer e está a ser mais forte. Por exemplo, a gente tem o presidente da escola portuguesa que é uma senhora e também temos o presidente do clube que é uma senhora. Eu estou muito contente que as senhoras estão aqui a governar em Union, mas é importante que a gente continue estas coisas assim da bandeira, porque eu acho que é importante que as nossas crianças aprendam e não esquecem da nossa cultura para o futuro. Em Union, uma cidade que se tornou também ela uma casa para muitos portugueses, as tradições mantêm-se vivas e a presença da juventude é garante do futuro. Hoje, quinta-feira, acontece pela primeira vez em Jersey City o içar da bandeira de Portugal, uma comunidade portuguesa mais reduzida, mas plena de simbolismo. Ricky Durães está no local. Olá Luís, olá Lúcia, estamos aqui no Brennan Courthouse em Jersey City, onde hoje vivemos um momento histórico. Pela primeira vez no condado de Hudson, a bandeira portuguesa vai flutuar para todos nós. Lamentavelmente, devido ao mau tempo, isso não acontece, mas temos a promessa que amanhã, logo pela manhã, a bandeira portuguesa com as nossas quinas estará em Jersey City, também para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Estamos aqui dentro de um histórico edifício, um edifício que marca também a história de um condado rico pela sua diversidade. 12 cidades, mas é talvez o único condado em todos os Estados Unidos em que 2 dos mayors são portugueses. O mayor Al Santos e também Dina Grill, que lamentavelmente hoje não pôde estar presente. Mas há outras pessoas que também marcam a diferença. Mas temos também o diretor executivo do condado, Tom DeGeese, que eu vou imediatamente falar. Tom DeGeese, thank you to having us here. Today is a very special moment. You mentioned diversity, 12 cities,
but the Portuguese people is making a difference. Oh, no doubt about it. They all stick out. You know, if you look, you go outside right now, you'll see the American flag and also the Ukrainian flag is up there for the obvious reasons. But there isn't, I think, the court system has to provide interpreters for people who have matters before the court. I think their responsibility is about 120 different languages because that's who lives here. Dia muito especial para o condado, e para todos, não é? A bandeira, a primeira vez que o condado vai pôr a bandeira e então estamos muito felizes. I'm sorry, my Portuguese. I'm going to speak in English now. We're very, very excited to share this special day with the community, with the county, and to have so many incredible people here to share this with us. Our mayors, our commissioner, our county executive, Portuguese Consulate General, Dr. Monteiro, and we just look forward to the future. É importante para o condado inteiro, Hudson County, que tem Hoboken, Jersey City, Weehawken, Bayonne, que Harrison, Kearney e East Newark também são parte da Hudson County e tem uma comunidade portuguesa muito grande nessas cidades e estamos a celebrar a nossa cultura e a nossa presença no County of Hudson. É importante isto hoje, ter aqui a nossa bandeira lá fora. Eu acho para mim que é uma coisa grande para os portugueses e para as pessoas de Hudson County, como o Mayor estava a dizer, a gente lá em East Newark, Harrison e Kearney, há muitos portugueses na área e estamos todos contentes que isto está a acontecer aqui em Hudson County. Tenho a representante da Mayor, Dina Grillo. Eu sei que querias dizer alguma coisa. Lamentavelmente, Mayor Grillo não pode estar presente, mas está aqui de coração. Sim, claro, ela sempre, cada dia que é, dia de Portugal ou qualquer coisa, dia de os outros países, ela está sempre contente por estar e ela estava muito triste que não pôde estar aqui hoje, mas como a Gina também tinha dito, o ano que vem vai ser maior e ela está contente por poder fazer isso. Mas ela só queria dar, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui e que fizeram este evento daqui de Hudson County, que é o primeiro, e porque sejam muitos mais depois disso também. Dr. Pedro Monteiro, a forma como estamos a ser recebidos aqui é também importante para preservar o nosso legado, a nossa cultura, as nossas tradições. Sim, é uma grande alegria estar a assistir e ser convidado para a celebração do Dia de Portugal ao nível também do Condado, já não é só ao nível de cidades ou de municipalidades, e isto também devido à presença e ao trabalho de pessoas como o Mayor Santos, a Mayor Dina Grillo, a diretora Gina dos assuntos culturais e de comunitários e aqui desta área e, portanto, isto demonstra quer a presença portuguesa a vários níveis, também aqui a nível, representando aqui o Officer Monteiro, também a nível das forças da ordem, e, portanto, temos os portugueses em vários níveis e sempre com grande respeito, granjeando grande respeito, o que toda a gente aqui diz é que os portugueses são um exemplo de integração, de dedicação, de honestidade. Isso é sempre uma grande alegria ver este reconhecimento e celebrar o Dia de Portugal com os portugueses e com as autoridades americanas e outras pessoas aqui desta área, também a nível do Condado, que é muito importante. Muito obrigado. E assim é, Luís e Lucy, nós vamos nos despedir aqui deste edifício histórico com um feito histórico. Pela primeira vez, no condado de Hudson, na cidade de Jersey City, a bandeira portuguesa vai estar bem hasteada e vai ser também mais um ponto de orgulho para todos nós. Ricky Durães, com imagens de Pedro Pires, em Jersey City. Muito obrigado, Ricky, e é de facto um orgulho muito grande izarmos pela primeira vez a nossa bandeira, a bandeira de Portugal, em Jersey City. E leva a nossa presença fora de Portugal, nas nossas comunidades. Exatamente, isso é muito importante, naturalmente. Vamos agora para uma outra notícia. A Embaixada de Portugal na África do Sul contratou os serviços de uma empresa funerária anglo-sul-africana de Joanesburgo para enviar o corpo do ex-banqueiro para Portugal. O voo fez hoje uma escala técnica na capital angolana. O corpo de João Rendeiro foi hoje trasladado para Portugal. O processo de trasladação do ex-banqueiro, que foi encontrado morto no dia 12 de maio na prisão do Westville, deverá custar cerca de 3.000 euros ao Estado português. A polícia sul-africana recolheu todas as provas que necessitava
para a investigação em curso às causas da morte do ex-banqueiro, tendo a entrega do corpo sido permitida para o seu repatriamento após a autópsia. João Rendeiro, de 69 anos, foi encontrado morto no dia 12 de maio e deveria ser presente em tribunal na manhã seguinte. O antigo presidente do BPP estava detido na África do Sul desde 11 de dezembro de 2021, a aguardar extradição após 3 meses de fuga à justiça portuguesa para não cumprir pena em Portugal. A Procuradora-Geral da República esclareceu hoje que qualquer pedido que chegue ao Ministério Público para a realização de uma autópsia em Portugal ao corpo do ex-banqueiro João Rendeiro será apreciado. E eu digo isto, e muito bem, Lúcia, porque a família de João Rendeiro está crente que houve envolvimento de terceiros na morte do ex-banqueiro do BPP. Portanto, ainda é uma novela para durar. A Direção-Geral de Saúde confirmou hoje mais 19 casos de infecção humana por vírus do chamado monkeypox, varíola dos macacos, em Portugal, o que faz com que haja até este momento 119 infecções identificadas. Foram confirmados mais 19 casos de infecção humana por vírus monkeypox. A maioria foi reportada até à data em Lisboa e Val do Tejo, mas também há registros de casos nas regiões Norte e Algarve. A Autoridade Nacional de Saúde dá conta que todas as infecções confirmadas são em homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos, indicando ainda que os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis. A Graça Freitas refere que a informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional. O vírus monkeypox foi identificado em macacos em 1958 e identificado pela primeira vez em humanos em 1970. O contágio implica contacto próximo com uma pessoa afetada, nomeadamente contacto face a face ou pele com pele, e o vírus também se consegue transmitir através de contacto com objetos em que esteja presente. As celebrações dos 70 anos do reinado da Rainha Isabel II começaram hoje e prolongam-se até domingo. O célebre Trooping the Colour, o desfile que assinala o aniversário da monarca, marcou o início das festividades e deixou a cidade de Londres em êxtase. Meghan Markle e o príncipe Harry viajaram para o Reino Unido, mas não foram vistos durante a manhã em que decorreu a parada militar. As atenções focaram-se, sobretudo, na aparição da rainha na varanda do Palácio de Buckingham, onde depois se juntou o núcleo duro da realeza. Segundo o Palácio de Buckingham, a Rainha Isabel II não assistiu à missa do Jubileu na Catedral de São Paulo, em Londres, por ter sentido um certo desconforto no primeiro dia de celebrações pelos seus 70 anos de reinado. Está a decorrer no Alentejo a segunda edição do Energy and Climate Summit. O jornalista Tiago Cabarão tem pormenores para a SPT. Depois do sucesso da primeira Energy and Climate Summit, em abril, em Porto Alegre, estamos agora em Sines, no Centro de Artes de Sines, no Alentejo Litoral, para a segunda edição da Energy and Climate Summit, aqui no Alentejo Litoral, em Portugal. Desta vez vamos debater durante 2 dias o tema do Fundo para a Transição Justa, tão importante nesta região, tendo em conta o encerramento da central a carvão nos últimos meses e também a questão da transição energética. Era importante fazer este debate, este congresso técnico, até para juntar pessoas que, de alguma forma, têm que ver diretamente com esta questão e com a gestão do Fundo para a Transição Justa. O valor está determinado, são 74 milhões de euros, e, portanto, onde vamos aplicar esse fundo? Ouvimos a CCDR, que vai apresentar a proposta dentro de poucos dias, a primeira versão da proposta. Todos tivemos conhecimento do que era a proposta e percebemos todos que ela assentava muito em 3 eixos fundamentais: nas empresas, nas pessoas e no território. E estamos todos de acordo
que é nestes três eixos, nestas três áreas, estes três setores, que ele deve fundamentalmente funcionar. Em conjunto, acabámos por perceber que somámos opiniões e que foi extremamente útil, não só para conhecer qual era a realidade da proposta, como também para acrescentar qualquer coisa à proposta e para percebermos um pouco que a proposta vai ao encontro daquelas necessidades que se sente aqui no território, embora com algum atraso em relação ao encerramento da central, que se percebe claramente que tem sido difícil para os trabalhadores que, entretanto, ficaram desempregados. O Alentejo tem oportunidades únicas, não só do ponto de vista energético, de ser uma das regiões com mais sol, e nesse sentido temos já, por exemplo, no Alqueva, projetos de solar flutuante, temos aqui em Sines projetos de hidrogénio verde e de amónia e que, portanto, vão poder aproveitar aquilo que será o excesso de eletricidade em algumas partes do dia e que vai poder ser canalizado para a produção de hidrogénio verde, que serve como uma forma de armazenamento de energia, pode ser depois novamente convertido para a eletricidade, mas também pode ser aplicado tanto em veículos, para as células de hidrogénio, mas também em indústrias que exigem uma força calorífica maior do que aquela que a eletricidade pode dar e que neste momento fazem recurso ao gás natural e que podem fazer recurso ao hidrogénio verde. A importância daquilo que é a transição verde é central no Programa Operacional Regional do Alentejo 2030. Podemos verificar hoje que é a maior fatia daquilo que é o financiamento que vamos ter no próximo quadro financeiro para a região. E por isso, projetos como o Guardiões, como aquilo que têm sido estes eventos temáticos que têm levado a cabo, são decisivos, porque colocam reflexão, mas também ajudam muito naquilo que é a decisão das políticas públicas. Isto é, hoje em dia, os cenários prospectivos que estão traçados colocam a transição verde como a principal prioridade. Mas para isso precisamos ter know-how, precisamos ter especialistas, precisamos ter fóruns como este que nos ajudem a pensar e executar. Em primeiro é este exemplo que é de facto inspirador e decisivo. Portugal fechou as centrais da Carvão, de Sines e do Pego. O carvão já é uma realidade do passado em Portugal. Hoje nós temos aqui quase 60% da nossa energia elétrica é produzida a partir de fontes renováveis. Isso é boa notícia. A segunda questão que estamos a tratar hoje, e aqui nesta segunda Energy and Climate Summit, é a questão da transição justa. Isto é, há todo um cluster, há centenas de trabalhadores que tinham a sua vida programada e segura com base nos empregos que tinham e que estavam dependentes destas centrais a carvão, que não é só os trabalhadores das próprias centrais, é também todo um ecossistema empresarial que vive à volta destas centrais. A SPT vai continuar a acompanhar a partir de Sines todas as incidências desta segunda Energy and Climate Summit, que irá juntar decisores para um importante debate sobre a energia e o Fundo para a Transição Justa. Tiago Camarão para a SPT. Muito obrigado, Tiago. A informação aqui fica relacionada com esta cimeira e agora vamos ao desporto. Sabes que Portugal sofreu, mas conseguiu empatar este encontro. Não foi mau, não foi bom, mas também não foi mau. Também não foi mau. É o chamado assim, não é? Portugal, sem Cristiano Ronaldo no 11 titular, sofreu para empatar a uma bola com a Espanha na estreia da edição deste ano da Liga das Nações. Ricardo Horta foi a figura nacional, fazendo o primeiro gol pela Seleção Nacional ao regresso à equipa das esquinas 8 anos depois. Também o Real Madrid oficializou nesta quinta-feira a contratação de António Rüdiger. O defesa alemão deixou o Chelsea para reforçar os vencedores da Liga dos Campeões. O vínculo de Rüdiger com os merengues será válido por 4 temporadas, sendo assinado a custo zero, já que o defesa estava em final de contrato com os Blues. Também o árbitro português Arturo Soares Dias foi indicado para o jogo de sábado em Budapeste entre a Hungria e a Inglaterra, do grupo 3 da Liga das Nações. Informou também a Federação Portuguesa de Futebol. Quanto ao Manchester United, anunciou a saída de Juan Mata, que em 2014 chegou ao Manchester United proveniente do Chelsea. O pouco tempo de jogo conseguido às ordens de José Mourinho nos Blues levaram o jogador até Old Trafford. Contudo, o destino viria a juntar os dois nessa casa anos mais tarde, algo que não jogou a favor do espanhol, que acabou por perder espaço na equipa de forma gradual. E agora é a altura de falarmos sobre o valor do dólar americano em Portugal. E para quem vai de férias daqui a alguns meses, ou está quase a ir de férias, tem que começar a contar e a fazer as contas. E a ver exatamente como é que está o dólar, como é que está o euro,
Era bom que houvesse uma paridade, não é? Porque assim era $1 por €1, era tudo mais fácil, mas não é bem assim. Mas não é. Então, vamos ver qual é o valor do dólar. O euro valorizou hoje alguma coisa, portanto, em relação ao dólar. Vamos ver a cotação que está hoje no mercado. 0,9344 em relação ao dólar, em relação ao euro, no espaço Schengen, 1,07 para venda, em relação ao Brasil, temos 4,79 na compra, 0,20 na venda. E hoje aqui nos Estados Atlânticos choveu, que se de farta, não é? Quer dizer, choveu muito mesmo, sim. Não era chuva molha todos, mas era uma chuvinha mesmo a sério hoje, não sentiste isso? Senti, ainda bem que neste momento eu penso que está terminada, claro. Não? Mas nem todo o país chove, nas comunidades de imigrantes portugueses e de norte-americanos, ou luso-americanos, como quiser, e americanos, há de facto portugueses que estão radicados e nesse caso a Catarina Rebimpa fez a compilação dessas cidades e das temperaturas relacionadas com essas cidades norte-americanas. Vamos ver. Na meteorologia, para amanhã estão previstos aguaceiros para Newark com 82 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 81 graus. Nova Iorque com aguaceiros com 81 graus. Boston com aguaceiros com 62 graus. Hartford com aguaceiros com 77 graus. Danbury com aguaceiros com 79 graus. Miami com trovoada com 79 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 90 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 77 graus. São Francisco com céu nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. E pronto, Luís, chegamos ao fim da edição de hoje. Portanto, vamos ficar com a linha aberta já a seguir, não é? Vamos ficar com a linha aberta com Manny Grova. Portanto, fique connosco, a gente já volta daqui a pouco. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho dos imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade e agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo vereador. Esteja presente na comemoração do Dia de Portugal 2022 em Newark. O içar da bandeira é no domingo dia 4 ao meio-dia, aberto a figuras públicas e privadas, clubes e associações e público em geral. Será atribuída a faixa de grande marcha ao jornalista Luís Pires e a citação a título póstumo à fadista Elizabeth Maria. Proclamações serão atribuídas ao empresário António Seabra, vereador Augusto Amador e a Nicole Fields, diretora do St. James Health. Na Ferry Street, a grande parada é no domingo dia 12, a partir das 2h30, com os carros alegóricos e representações de clubes e associações, como é tradição com transmissão em direto na SPT. Dia de Portugal em Newark 2022. Pense e viva Portugal no nosso dia. Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. O meu nome é Nelson Martins. Nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus, já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos
973 350 6991. Ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. Localizada no coração do Ironbound, em Newark, New Jersey, a Ocean Seafood oferece o que há de melhor, com a qualidade e a variedade que só a Ocean Seafood pode oferecer. Porque aqui é um grande atacado com uma peixaria, então a qualidade é maravilhosa. E o preço também. Há mais de 20 anos no mercado, é um dos maiores distribuidores de frutos do mar frescos e congelados de New Jersey. E tem uma ótima peixaria. Ocean Seafood. Direto do mar para a mesa do seu lar. Direto do mar para a mesa do seu lar. A parada do Dia de Portugal em Elizabeth é já no próximo domingo, dia 5. A alegria, as cores, o simbolismo do nosso dia vão desfilar na enorme parada em Elizabeth e a SBT vai transmitir em direto tudo o que se vai passar neste dia festivo na cidade vizinha de Newark. A partir das 2 da tarde, a grande parada do Dia de Portugal em Elizabeth. Acompanhe connosco o Dia de Todos Nós, em Elizabeth, New Jersey. Seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. O número está na parte inferior do seu ecrã. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor e falar apenas pelo telefone. Hoje temos connosco o Dr. Manny Grova Jr., que está connosco hoje para responder a perguntas dos telespectadores. Se tiverem, podem telefonar para o número que estão a ver no ecrã e colocar essas questões ao Manny Grova Jr. Quanto a nós, evidentemente que começamos com uma pergunta que nos foi feita esta tarde, Manny. É um prazer ter-te cá outra vez. Obrigado por ter-me aqui. E estamos muito próximos do Dia de Portugal em Elizabeth. Sim, sim. É um dia em que tu sempre contribuíste muito, desde de um jovem, não é? Sim, sim. E já não vem de ti, vem também da tua família, do teu família, pai, exatamente. da tua família. Mas o que eu queria dizer tem a ver com uma pergunta que nos fizeram hoje, e é a seguinte. Há uma senhora que se chama Isabel Moreira, que reside aqui em Tarrytown, no estado de Nova Iorque, e que nos disse que o irmão foi detido, provisoriamente, foi libertado no dia a seguir, por condução com álcool. Ele já tem data marcada para, portanto, a naturalização, o processo de naturalização está a decorrer e já tem uma data marcada para junho. Será, e pergunta esta telespectador, que o irmão será afetado na entrevista que vai ter com as autoridades de imigração para a naturalização só porque foi preso ou foi detido uma noite por condução com álcool a mais? Não, eu acho que uma violação de conduzir tomado com bêbado é uma violação de multar, quer dizer, cai debaixo das leis de motor vehicle e não é uma lei criminosa, não é um felony, não é um crime de grau alto. O momento que ele seja honesto, se eles perguntarem, ele tem que ser honesto e dizer que sim, que foi apanhado. Ele não é condenado de nada, porque simplesmente foi arrestado e foi acusado de conduzir com com álcool. Até que ele seja acusado não é nada de grave. Eu acho que no momento que ele seja honesto e dizer que sim, foi parado e dizer o que é que aconteceu, e se é a primeira vez até muito menos vai afetar. Curiosamente, nós temos uma outra questão, e a questão também se parece muito com esta, ainda que o telespectador que nos contactou não queira ser identificado. O que se passou foi o seguinte, houve de facto uma discussão, e isto é importante referir, de natureza doméstica numa residência em Newark. A polícia foi chamada pelos vizinhos, porque havia uma discussão em casa. Essa violência doméstica foi praticamente, eu digo violência verbal, não foi violência física, mas o que é certo é que convidaram o senhor a ir até à esquadra prestar declarações. A pergunta que o telespectador faz, e foi ele de facto um dos intervenientes nesta questão, é se vai ficar no seu cadastro este testemunho que ele fez na esquadra, que a polícia apelidou de violência doméstica, ainda que não houvesse violência física. Se ele não se não há uma queixa assinada contra ele, nem por a polícia, nem por a vítima que neste caso, nunca vai estar no registro.
só porque uma pessoa vai ao quartel para dar uma entrevista ou responder a perguntas, não tem nada, isso nunca fica regravado em nenhum lado. Nunca fica registado no seu cadastro, não é? Não. Curiosamente, eu estou a falar em violência doméstica verbal, portanto, ou mesmo violência doméstica física, estou a falar em situações de conduzir com álcool. Estas duas questões, e tu que vives num condado que é tem muitos portugueses e luso-americanos, tem muito hispano, tem muito brasileiro, estes são os casos mais vulgares que te aparecem pela frente para resolver? É parte agora da nossa sociedade que está a crescer, não é? Nós da última vez que estivemos aqui, eu mencionei que por causa da pandémica, do povo estar dentro da sua casa fechada por um período de meses, dá para a mentalidade da pessoa ficar um bocadinho mais agravada. E então qualquer discussão que uma pessoa tem com a sua esposa, com a sua namorada ou com os seus filhos, fica a ser muito mais agravada por causa da situação que estamos. E também pessoas que perderam o trabalho, que estão a sofrer situações económicas graves, começam a beber. O álcool é uma coisa que não cura nada, mas por aquele prazo pequeno dá um alívio à mente. Não é? Mas só interrompendo, e vais continuar. É curioso porque hoje saiu uma nota que diz que durante a pandemia, nos últimos 2 anos, o consumo de álcool aumentou cerca de 30% em toda a América. Está-me a dar validade a minha ponte. O que acontece? Enquanto nós estávamos todos fechados em casa e a malta a beber e uma garrafinha de vinho aqui ou uma vodka ali, não era bom, mas estávamos em casa e ninguém estava a conduzir. Começamos a dar a liberdade e a malta a sair fora de casa e a conduzir. É obviamente que vai haver uma infração porque não pode beber e conduzir. E então a violência doméstica, conduzir bêbado, são duas coisas que estão a aumentar muito nos últimos 12 meses. Eu tenho uma pergunta da tua área, e neste caso estamos a falar do Condado de Union, é de Kenilworth. Há, de facto, um nosso telespectador que vive numa casa de 2 famílias e é o proprietário da casa. O senhorio há 6 meses que não paga renda. Já pôs o processo em tribunal. O que é que este telespectador pode fazer mais para resolver este problema? É esperar por acordo. Mas quanto tempo? Eu já tive muitos casos iguais. A Corte de Union County agora está a escutar mais casos. Não está a levar tanto tempo como estava a levar antes. E é só uma questão de esperar. Quando vir a data... O problema hoje é que o processo de tirar o inquilino fora por falta de pagar renda é um pouco prolongado do que era antes da pandémica. Antigamente, nós íamos à corte, batíamos o cargo na corte, tínhamos a audiência com o juiz, o inquilino se aparecia, não tinha o dinheiro até às 4 horas naquele dia, o dia a seguir, ou dia 2 ou 3 dias, o senhorio podia pôr uma ordem para tirar a pessoa fora. Hoje, a corte está a ser muito mais liberal, está a dar ao inquilino uma segunda chance e até um certo ponto uma terceira chance. No momento que esse inquilino aparece com o dinheiro, antes que o oficial da corte tire-lo fora do apartamento, a corte basicamente obriga o senhorio para aceitar o dinheiro e para a pessoa ficar lá. Eu não estou de acordo, até um certo ponto, mas é o que é. É exatamente o que temos, não é? Chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite. Como está? Tudo bem? Bem, obrigado. E o senhor, está Estamos tudo todos bem, muito obrigado. Então. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor doutor. Sim, claro. A ver se ele podia me explicar. Eu tive um problema com uma pessoa que me pagava um dinheiro que me devia $2.000 e arranjei um advogado e o advogado fiz o caso, levou-me $7.000 e o homem ficou de me pagar quase $2.000. Então dá-se o caso que
já ia um ano, não pagava, e eu fui ao xerife para ir receber o dinheiro. E o xerife disse-me que eu que tinha que ter um papel da corte. Sim. E eu fui à corte e a corte não me deu papel sem autorização do advogado. O advogado, uma hora mais tarde, chegou-me para casa que eu não me enchesse no caso, que ele tratava de me receber o dinheiro. Então, ao fim de um ano, nunca mais recebia o dinheiro, nunca mais respondia, estava sempre a dar desculpas, depois que era as férias da corte, depois chamei outra vez que era o Covid, depois chamou outra vez que queria o juiz que fez o caso. Então dá-se o caso que ao fim de 2 anos nunca mais me atendeu ao telefone, nunca mais me respondeu ao telefone. E eu fiquei sem o dinheiro. E eu tenho coisa dos papéis da corte em como ele tinha que me pagar. Será que eu tenho o caso para me encher, o que o senhor me aconselhava a fazer? Vamos responder. Well, primeiro, se um cliente vem ao meu escritório e a dívida é $2.000, eu não aceito o caso porque não vale a pena. Claro. Porque o dinheiro que você vai gastar com o advogado... Já gastou 7. É muito mais do que os $2.000 que está em dívida. Segundo, neste caso, a única opção que você tem é fazer um reclamo no Departamento Ético de Advogados em Trenton, derivado ao que aconteceu. Você tem que detalhar exatamente todos os passos que você teve com o advogado, como você mencionou agora, e eles abriram uma ação em contra o advogado para ver se ele pode defender a situação. Agora, sobre coletar o dinheiro, se você tem uma ordem da corte, o que você pode fazer é tratar de ver se consegue saber onde é que essa pessoa trabalha e fazer um processo na corte para ir coletar dinheiro ao salário dessa pessoa. Isso é um processo um bocadinho prolongado e, como eu disse ao princípio, não vale a pena gastar mais dinheiro e mais despesa num caso de $2.000, porque nunca recompensa. Eu tenho aqui, não sei se é brincadeira, se não, indicação de um telespectador. E vamos ao caso que o advogado morreu. É uma hipótese. Ele terá a possibilidade de reaver esse dinheiro? Ou está no extra account, ou ele terá que se queixar ao Bar Association? Ele tem que ir ao Bar Association, a Associação de Advogados, porque eu tenho um caso agora que o advogado faleceu e ele estava a representar um senhor que estava a vender uma propriedade e tinha um depósito do comprador na conta dele de $100.000. Então o que é que a corte fez? A corte apontou um receiver, uma pessoa que fica encarregado daquele escritório, e nós tivemos que fazer uma moção à corte para ele ter autorização para transferir aquele depósito da conta do advogado que faleceu para a minha conta. É um processo, levou 4 ou 5 meses. Mas neste caso, $2.000, tem mesmo que se queixar à Associação de Advogados. Não é necessário meter outro advogado no assunto, mas queixar-se à Associação para que a Associação pergunte ao advogado onde é que está o dinheiro, que esse dinheiro pertence na totalidade, não é verdade? Mas a gente nem sabemos, derivado ao que o senhor contou, não sabemos se ele recebeu ou não. até recebeu ou não. Pois, o ponto é que... Mas deveria, o advogado já deveria ter contactado o seu cliente e dizer, olha, meu caro amigo, eu já recebi ou não recebi. Não é? O meu ponto de contactar o Departamento Ético de Advogados é isso mesmo, é a falta de responder ao cliente, que é uma das maiores razões que advogados metem-se em problemas, é quando eles não contestam ao telefone ou à chamada do cliente. Claro. É uma coisa tão simples e não fazem. Exatamente, e neste caso o cliente, este senhor já tentou contactá-lo várias vezes e não consegue, portanto aí eu creio que é mesmo o seu único caminho é queixar-se à Ordem dos Advogados, neste caso ao Bar Association, em Trenton, e dizer, vamos lá saber porque é que o advogado não me atende o telefone, já nem é questão de o pagar, não é? É porque é que ele não me atende e não me responde às minhas perguntas. Eu tenho esse direito, pagou, portanto, acho que tem esse direito, ainda que tenha perdido dinheiro, em todo este caso, $7.000, pagar ao advogado para receber 2, não valia a pena, de facto, como diz o Manny, é verdade, não valia a pena. Eu tenho também uma pergunta de um telespectador que, neste caso, tem a ver com imigração.
Este senhor diz que já pagou $11.000 a um advogado e agora o problema vai bater no mesmo. E durante os últimos 7 anos não teve qualquer andamento no seu processo. Isto é culpa do advogado, é culpa dos tribunais? De quem é a culpa desta espera de vários anos? Eu, para ser sincero, eu nunca tomei casos de imigração por esse motivo. Eu acho que as leis de imigração aqui nos Estados Unidos estão muito difíceis. Há 1 milhão de processos pendentes. E eu penso que qualquer advogado que assenta com o cliente e dá uma promessa que vai conseguir e vai dar esse movimento 9 a 10%, 90 a 95% é impossível. É impossível. Porque as leis federais e as leis de imigração hoje em dia está muito, muito difícil para uma pessoa ficar legal nesse país. E mudam constantemente. E está sempre a mudar, exatamente. Vamos a uma chamada. Muito boa noite, estamos em linha aberta. Como está? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, minha senhora, então. Olha, eu tinha uma pergunta para o senhor doutor. Faz favor. Diga. Eu fiz um deixado, um will, como se diz aqui na América, no ano 2000. Dá-se o caso que o advogado já morreu. Okay. Agora dizem que quando eu falecer, ou eu ou o meu marido, que esse will já não é válido porque o advogado morreu e as testemunhas que lá estão eram as empregadas do advogado. Será que é verdade? Não, senhora. O testamento é válido até que você chegar ao ponto que precisa dele. O importante é que foi testemunhado e notarizado no momento que você assinou no ano 2000. No momento que isso foi feito bem, não é preciso de fazer outro novo. O testamento continua a valer. Pode ser um testamento de 20 anos atrás, não faz uma diferença. O testamento continua a existir e continua a valer igual. Só se você quer trocar alguma coisa no testamento, então e o novo é que continua a valer de ir para a frente. Mas o antigo, enquanto não há outro, esse continua a existir. Mesmo que o advogado tenha morrido. Portanto, Exatamente. não tem qualquer problema nesse aspecto. Pronto, obrigado, Muito obrigado. doutor, muito boa noite. Boa noite, Ok, muito senhora. obrigado. Falar em testamentos. O testamento é uma coisa muito importante. Há muita gente que não liga, acaba por falecer e depois há toda uma série de confusões com a família, com filhos, partilhas, etc. Manny, tu aconselhas as pessoas a fazer um testamento em vida? Eu acho que o testamento é muito importante e muitas pessoas não pensam nisso porque várias razões. Eu vou fazer um testamento, quer dizer que eu vou morrer amanhã. Não é bem assim. Eu penso que um testamento é muito importante, especialmente quando estamos jovens e temos filhos jovens. Sim. Porque se o pai e a mãe da criança vai de férias e alguma coisa acontece onde os dois falecem, tem que haver algum diretivo dos pais a quem é que vai tomar conta daquela criança de ir para a frente. Claro. Se não há nenhum diretivo, aquela criança fica a ser parte do Estado. Portanto, não pense que só sendo velho ou sendo mais idoso é que poderá fazer um testamento. Deverá fazê-lo com mais tempo de vida. Exatamente para defender os interesses das crianças, do património, daquilo que têm. É muito importante. Vamos a mais uma chamada, já vamos voltar à questão dos testamentos. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Olá, boa noite. Olá, boa noite, minha Boa senhora, noite. então. Ok, Luís Pires. Eu queria fazer uma pergunta ao Manny. Faz favor. Diga. Eu queria saber, o meu filho tem um problema com o unemployment já há 2 anos. Ele está a tentar chamar e não consegue ninguém. Não sei se eu até por acaso já mandei uma mensagem ao Manny, mas não recebi resposta e agora estava a ver que estava na televisão. Aproveitou. Sim, senhora. Queria saber se ele tratava dessas coisas, porque se o meu filho não tem a nossa ajuda, estava na rua. Claro. Eu não trato de casos de unemployment, mas isso é um problema que está a acontecer no estado de New Jersey porque o sistema do unemployment é muito antigo e com a pandémica veio tanta gente que o sistema basicamente não aguentou com tudo. O meu conselho depende de onde é que você vive. Aqui, Elizabeth. Ok. O meu conselho a você é tratar de comunicar com o representante da Assembleia, Annette Quijano, ou o Sr. Atkins, ou o Senador Cryan. São os representantes nossos ao nível estatal, que é o Estado que controla o unemployment.
e comunicar com eles ou com as pessoas no escritório deles com informação para eles averiguarem onde é que está o processo do seu filho. Eu não tenho essa capacidade como vereador. Portanto, tem que contactar o seu representante estatal no Condado de Union. Eu, por acaso, o Mané até sabe, porque aqui o nosso que trata aqui é o Cedeno, o Carlos Cedeno, e eu já entrei em contacto com ele e ele até prometeu, mas até agora ainda não aconteceu nada. Mas o vereador, nós como vereadores não temos controle sobre isso. Você tem que ir ao representantes ao nível do Estado. São eles que são, de facto, a sua ligação direta a todos esses problemas a nível estatal. Ok, muito obrigada. Prazer em ouvi-lo, muito obrigado também. Manny, eu estava a falar há pouco de testamentos e houve uma parte muito curiosa, é que tu disseste que é possível mudar um testamento. Portanto, foi a primeira pessoa que ligou. É de facto, a pessoa, se não estiver satisfeita com o seu primeiro testamento, poderá alterá-lo? Sim, como eu estava a dizer, o importante do testamento não é quando estamos a chegar ao fim da nossa vida. Claro. O importante é o princípio da vida, porque é quando nós vamos designar quem é que é a pessoa que vai tomar conta dos nossos filhos, quem é que vai ser a pessoa que vai tomar conta dos bens para administrar para eles, né? E então o que acontece? Se nós fazemos o testamento como deve ser ao princípio da nossa carreira, do nosso matrimónio, quando chegamos mais tarde a 30 anos, já os filhos têm 20 e tal anos, ou 30 anos, né? Já não precisamos ter uma pessoa, ou a minha irmã, ou o meu cunhado ser o património dos meus filhos, né? Já eles têm idade, já eles podem dirigir o dinheiro deles, que vem de nós, né? Sem precisar de ser supervisado por os adultos. Agora, eu tive uma senhora que cada vez que ela zangava-se com o filho, trocava o testamento. E então eu tinha no meu escritório 2 cópias, uma como ela deixava tudo para o filho e a outra que ela não deixava nada para o filho. E cada vez que ela vinha ao escritório, ela trocava de ideia e então nós preparámos o novo documento, ela assinava e aquele é que estava em vigor. O importante é qual é o testamento que está em vigor ao fim da vida. Qual é? E esse é que vai contar. Portanto, é o último testamento. Exatamente. Claro. E depois é importante também referir um caso, é que uma pessoa com a minha idade fazer portanto, um seguro de vida, ou neste caso um testamento está bem, mas um seguro de vida não tem dinheiro para o pagar. Portanto, é a mesma coisa que fazer um testamento com 30 anos de idade, porque é muito mais barato do que é com 70 anos de idade ou com 60. Portanto, aqui está uma relação direta com isso. Manny, eu agradeço muito a atenção que tiveste em vires cá. Foi um prazer e vamos voltar-nos em breve, certo? Feliz Dia de Portugal para ti. Sim, vamos celebrar já no fim de semana, não é? Eu quero só um comentário. Sim. Para todos os portugueses. Este fim de semana e o próximo fim de semana é o nosso Dia de Portugal na nossa comunidade. Claro. Quem tem uma bandeira portuguesa, ponha-la bem ali forte em frente à casa para mostrar o nosso orgulho. Então vamos mostrar a Elizabeth com cores portuguesas, não é? Ainda por cima, no Dia de Portugal vai jogar com a Suíça também. Portanto, vai aproveitar já no Dia de Portugal em Elizabeth para colocar bandeirinhas em casa, cá fora, para dizer que afinal eu tenho orgulho em ser português e o Manny convida-o a isso. Portanto, muito obrigado. E nós fazemos aqui um pequenino intervalo, já voltamos. Foi bom, aproveito. Venha celebrar mais um aniversário dos Amigos do Sopo no Costa del Sol. 19 de junho, Dia do Pai. Música pela banda One Word, arranjo folclórico e bombos da Casa do Minho. Jogos e divertimentos para todos. O Dia do Pai é no Costa del Sol. E cá estamos para falar de quem faz anos. Temos apenas um aniversariante, uma pessoa que faz anos hoje. Portanto, para ela, nós desejamos as maiores felicidades, muitos parabéns, como se diz em inglês, Happy Birthday. Muitos parabéns. Só nos falta saber quem é o feliz contemplado desta noite para apagar as velinhas do costume. E vai apagar só 5, e ainda bem. A Giana faz 5 aninhos, cara bonita, risonha. Muitos parabéns, Giana. Foi, de facto, ou é um prazer ter-te dado estes parabéns no 5º aniversário da tua existência. Portanto, para ti, muitos parabéns. E agora vamos saber, portanto, na questão editorial do jornal Portuguese Times, aquilo que o nosso querido amigo Francisco Rezendes tem para nos mostrar na edição deste Jornal da Nova Inglaterra.
O Memorial Day em Cumberland, portanto, como já disse, as festividades do Dia de Portugal começam esta semana e vão arrastar-se durante várias semanas. Temos também, evidentemente, que este Memorial Day foi muito importante também, mas temos o Espírito Santo em Pawtucket. Este jornal tem hoje 72 páginas, com um suplemento dedicado às tais celebrações do Dia de Portugal em Massachusetts e em Rhode Island. A Rota da América do Norte é importante para a SATA e os escritórios de New Bedford e Fall River deverão manter-se. Falamos também de um massacre em escola no Texas com 19 crianças mortas. Estes são os títulos principais da edição do Portuguese Times, que publica em New Bedford para toda a Nova Inglaterra. Portanto, já tem esta informação. E, portanto, referir também, e queremos dar-lhe a conhecer, que a SATA iniciou ontem o seu voo a partir de Nova Iorque para Ponta Delgada. Portanto, é mais uma área importante para quem visita os Açores com frequência e, assim, pode utilizar esta rota Nova Iorque, Ponta Delgada, Nova Iorque. Portanto, muito fácil. E é mais importante porque se trata de mais um serviço praticado pela transportadora açoriana para as nossas comunidades que são naturais e oriundas do arquipélago dos Açores. E pronto, chegamos ao final de mais uma edição. Fica o episódio por ti e quanto a nós voltamos amanhã, sexta-feira, a partir das 7. Tenha uma noite feliz em nome de toda a nossa equipa. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.